Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 13, capítulo 47. 28 de dezembro de 1921. Temores. Jesus lhe dá a paz. Luísa quer que Jesus faça a sua vontade. Sentia-me muito aflita e com uma opressão tal que me sentia morrer por certas coisas que não é necessário escrever. Agora meu doce Jesus, ao vir, me tomou em seus braços para me sustentar e me dar força. E depois, todo doçura e bondade, me disse: Minha filha, o que acontece? O que acontece? Você é muito, se oprime. E eu não quero isso. E eu, meu Jesus, ajuda-me, não me abandones em tanta amargura, mas o que mais me oprime é que sinto surgir em mim um querer que gostaria de te dizer: desta vez tu farás a minha vontade, não eu a tua. E só de pensar isso me dá a morte. Oh, como é verdade que a sua vontade é vida, mas as circunstâncias me empurram. Ah, me ajude. E rompi em pranto. E Jesus, banhando as suas mãos com as minhas lágrimas e apertando-me mais, acrescentou: Minha filha, coragem, não temas. Eu sou tudo para ti. Olha como são belas as minhas mãos, pérolas pelas lágrimas de quem teme não fazer o meu querer. Nem sequer uma caiu por terra. Agora, acalme-se e me escute. Eu farei o que você quiser, mas não porque você quer, mas como se eu quisesse. Você não está feliz? Do resto, é necessário um pouco de suspensão de seu estado. Não tenho a quem confiar. Quem poderia fazê-lo? Tenho o coração coberto de uma couraça de ferro. Minhas vozes não são ouvidas nem compreendidas. Os pecados são horrendos, os sacrilégios enormes. Os flagelos já estão às portas da cidade. Haverá grande mortandade. Por isso é preciso um pouco de suspensão do teu estado, que impede o curso da minha justiça. Tu me darás o tempo livre para vir, e eu, retirando-me, sem te sair, sem te fazer sair de minha vontade, te darei o que seja necessário. Eu fiquei mais do que nunca amargurada por tantas outras coisas que Jesus me disse a respeito de nossos tristes tempos. Mas calma, porque me assegurou, mas fiquei calma, porque me assegurou que não fazia sair de seu querer. No dia seguinte veio a rainha mãe e trouxe-me o menino Jesus, colocou-o nos meus braços e disse-me: Minha filha, mantenha-o estreitado, não o deixe ir. Se souber o que fazer, roga-lhe, roga-lhe a oração em que seu querer o arrebata, o acorrenta. Assim, ao menos, se economizarão em partes dos flagelos.
Dito isto, desapareceu e eu voltei à trágica dúvida de ter induzido Jesus a fazer o meu querer. Capítulo 48. 3 de janeiro de 1922. Relações entre a vontade divina e a vontade humana. Continuando o meu habitual estado, meu sempre amável Jesus, ao vir, me disse: Filha do meu querer, venha em minha vontade, a fim de que conheças as relações que há entre a vontade divina e a vontade humana, que a criatura rompeu desde o Éden terrestre, e que a alma, que não conhece outra vida que a vida de minha vontade a reedifica, a une novamente, restituindo-lhe todas as relações que havia rompido. Relações de criação. Então, aqui, ó, primeiro, relações de criação. De princípio de existência, estes eram vínculos de união entre Criador e criatura. Segundo, relações de semelhança. Santidade, ciência, poder, tudo o que eu contenho, ponho em relação ao homem. Terceiro, relações para todas as coisas criadas, entre as quais lhe dei o primeiro sobre tudo. Agora o homem, com o subtrair-se de minha vontade, rompeu todas essas relações e se pôs em relação ao pecado, com o pecado, com as paixões e com o seu mais feroz inimigo. Por isso a alma, que vive em meu querer, se eleva tão alto que deixa atrás a todos, põe a ordem entre ela e eu, é retomada no início e põe em vigor todas as relações quebradas, todas as coisas criadas o cortejam e o reconhecem como sua legítima irmã e se sentem honradas em fazer-se dominar por ela. A finalidade para a qual foram criadas, o ser mandadas e obedecer às suas mais pequenas indicações, fica cumprida. Assim, toda a natureza é reverente ao seu redor e exulta ao ver que, finalmente, seu Deus recebe a glória da finalidade para a qual as havia criado, isto é, servir ao homem. Então, o fogo, a luz, a água, o frio, far-se-ão andar por ela e obedecerão fielmente. E assim como meu amor preparou de imediato o remédio para salvar o homem, descendo do céu, fazendo-me homem, assim esta alma que vive em meu querer, restituindo-se ao princípio a sua origem eterna de onde saiu, já que antes de que minha humanidade se formasse, já beijava e adorava o meu sangue, minhas chagas, venerava meus passos, minhas obras e fazia digno cortejo à minha humanidade. Ó, a alma que vive em meu querer, é você, só a finalidade da glória da criação, o decoro, a honra, as minhas obras e o cumprimento de minha redenção. Em ti concentro tudo, todas as relações te são restituídas. E se tu, por debilidade, em algo falhas, eu, por decoro e honra, de minha vontade, te suprirei em tudo. Por isso, sê atenta e dá este sumo contentamento ao teu Jesus. Capítulo 49. 5 de janeiro de 1922. O ser divino é levado por uma força irresistível a comunicar-se à criatura. Sentia-me muito amarga, e meu doce Jesus, ao vir, me estreitando a ele, me disse: Minha filha, sua aflição pesa o meu coração mais que se fosse minha, e não posso sofrer que você esteja tão afligida. A qualquer custo, quero te ver feliz. Quero ver despontar sobre seus lábios de novo o sorriso que contém a beatitude de meu querer. Diga-me então, o que queres para estares feliz outra vez? Será possível que depois de tanto tempo em que você nada me negou, eu não deva te dar o que você quer e te fazer feliz? E eu, meu amor, o que quero é que me des a graça de que eu faça sempre, sempre, sempre o teu querer. Isto me basta. Quanto temo que isto não fizesse. Não é esta a maior desventura que não fez na mais pequena coisa tua vontade? No entanto,
suas respostas, suas mesmas angústias, a isto me induzem, porque vejo que não porque seja tua vontade, senão porque quer me fazer feliz e esvaziar o meu coração da amargura, da qual está como inundado. Você quer fazer a minha vontade. Ah, Jesus, Jesus, não o permitas. E se queres fazer-me feliz, a tua potência não faltam outros modos para me tirar da minha aflição. E Jesus, minha filha, filha da minha vontade, não, não temas. Isto não será jamais. Que os nossos querer fiquem nem sequer feridos. Se for necessário um milagre, eu farei. Mas os nossos quereres não se desunirão jamais. Por isso, te tranquilize a este respeito e consola-te. Escuta, meu ser é levado por uma força irresistível a comunicar-se à criatura. Tenho tantas outras coisas que te dizer ainda, tantas outras verdades que você não conhece, e todas as minhas verdades levam à felicidade que cada uma possui. E por quantas verdades a alma conhece, tantas felicitações diferentes adquire. Agora, encontrando o teu coração amargo, essas verdades obscurecem a sua felicidade e não podem comunicar livremente. Eu sou como um pai feliz que possui a plenitude de toda a felicidade e que quer fazer felizes a todos os seus filhos. Agora, se vê um filho seu que verdadeiramente o ama e o vê triste, pensativo, a qualquer custo quer fazer feliz a seu filho e tirá-lo dessa situação. E se o pai sabe que essa tristeza é por causa do amor que dá ao pai, então não se dá paz e usa todas as artes e faz qualquer sacrifício para fazer feliz o seu filho. Assim sou eu. E como sei que sua aflição é por minha causa, se não te vejo voltar de novo a seu estado de alegria, e selada por minha felicidade, eu serei infeliz, esperando que volte aos braços de minha felicidade. Capítulo 50. 11 de janeiro de 1922. As almas que vivem no divino querer serão ao corpo místico da Igreja como pele ao corpo, e levarão a todos os seus membros a circulação de vida. Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando no santo querer divino e dizia entre mim: todos os filhos da Igreja são membros do corpo místico, do qual Jesus é a cabeça. Qual será o lugar e o que ocuparão as almas que fazem a vontade de Deus neste corpo místico? E Jesus, sempre benigno, ao vir, me disse: minha filha, a Igreja é o meu corpo místico, do qual eu me glorio de ser a cabeça. Mas para poder entrar neste corpo místico, os membros devem crescer à devida estatura. De outra maneira, deformariam meu corpo. Mas, ai, quantos não só não têm a devida proporção, senão que estão putrefatos, chagados, tanto que dão asco à minha cabeça e aos outros membros sãos. Agora, as almas que vivem em meu querer ou viverão, serão ao corpo de minha igreja, como a pele ao corpo. O corpo contém pele interna e pele externa. E como na pele está a circulação do sangue que dá vida a todo o corpo, e é em virtude desta circulação que os membros atingem a devida estatura, se não fosse pela pele e pela circulação do sangue, o corpo humano seria horrível à vista e os membros não cresceriam à devida proporção. Veja, então, quanto me são necessárias estas almas que vivem em meu querer, tendo-as destinado como pele ao corpo de minha igreja e como circulação de vida a todos os membros. Serão elas que darão o devido crescimento aos membros não crescidos, as que curarão os membros chagados e as que, com o seu contínuo viver em meu querer, restituirão o frescor, a beleza, o esplendor a todo o corpo místico, fazendo tudo igual à cabeça, que reinará com toda a majestade e esplendor a todo o corpo místico, fazendo tudo igual a sobre os membros. Eis porque não poderá chegar o fim dos dias
se não tenho estas almas que vivem como perdidas em meu querer? Elas me interessam mais que tudo. Que ridículo faria este corpo místico na Jerusalém celestial sem elas? E se isto é que eu E se isto é o que me interessa, mais que tudo a mim, também deve interessar-te, mais que tudo a ti. Se me amas, e eu, de agora em diante, darei a todos teus atos feitos em meu querer, virtude e circulação de vida a todo o corpo místico da Igreja, como circulação de sangue ao corpo humano. Teus atos estendidos, na imensidão do meu querer, se estenderão sobre todos, e como pele cobrirão estes membros, dando-lhes o devido crescimento. Por isso, seja atenta e fiel. Depois estava rezando toda abandonada no querer de Jesus, e quase sem pensar disse: Meu amor, tudo em teu querer, minhas pequenas penas, minhas orações, meu batimento, meu respiro, tudo que sou e posso unida a ti, a tudo o que és tu, para dar o devido crescimento aos membros do corpo místico. Jesus, ao ouvir-me, mais uma vez fez-se ver e, sorrindo de satisfação, acrescentou: Como é bonito ver no teu coração as minhas verdades como fontes de vida, que imediatamente têm o seu desenvolvimento e o efeito para o qual se comunicaram. Por isso corresponde. E eu terei a honra de que, assim que veja desenvolvida uma verdade, uma nova fonte de verdade farei surgir. Capítulo 51, 14 de janeiro de 1922. A Santíssima Trindade dá vida a tudo. Encontrei-me fora de mim mesma, e via o céu aberto e uma luz inacessível a toda a criatura. De dentro desta luz vinham raios que investem em todas as criaturas celestiais, terrestres e purgantes. Alguns raios eram tão deslumbrantes que se bem ficava um revestido arrebatado, felicitado, mas não se sabia dizer nada do que conteriam. Outros raios eram menos deslumbrantes e se podia dizer algo da beleza, a felicidade, as verdades que continham, mas era tanta a força da luz que eu mesma não sabia se minha pequena mente seria ainda capaz de voltar a mim mesma. Se meu Jesus não me tivesse sacudido com suas palavras, nenhuma força humana poderia retirar-me daquela luz para chamar-me novamente à vida. Mas, ai de mim, não sou ainda digna de minha amada e celestial pátria. Minha indignidade me obriga a vagar no exílio, mas, ó, quão duro me é. Então Jesus me disse: Minha filha, voltemos juntos à tua cama. O que você vê é a Santíssima Trindade, que tem como em um punho todas as criaturas, e como de seu simples alento da vida, conserva, purifica e felicita, não há criatura que dela não dependa. Sua luz é inacessível à mente criada. Se alguém quisesse entrar, lhe sucederia como a uma pessoa que quisesse entrar em um grande fogo. Não tendo calor e força suficientes para este fogo, ficaria consumida por ele. Por isso, ficando consumida, jamais poderia dizer nem quanto, nem que calor continha esse fogo. Os raios são as virtudes divinas. Algumas dessas virtudes são menos adaptáveis à mente criada. Por isso se faz feliz. Vê-as, mas não sabe falar delas. Das outras virtudes divinas, mais adaptáveis à mente humana, sim, se pode falar, mas balbuciante, porque ninguém pode falar delas de maneira digna e justa. As virtudes mais adaptáveis à mente humana são amor, misericórdia, bondade, beleza, justiça, ciência. Por isso, juntamente comigo, demos as nossas homenagens em nome de todos para agradecer, louvar, abençoar por tanta bondade para com todas as criaturas. Depois de ter rezado junto com Jesus, voltei em mim mesma. Capítulo 52, 17 de janeiro de 1922. Cada bem que a criatura faz é um gole de vida que dá à sua alma.
Estava seguindo a paixão do meu doce Jesus, quando em um instante me encontrei fora de mim mesma e via que meu sempre amável Jesus vinha arrastado pelo caminho, pisoteado, golpeado, mais que na mesma paixão, tratado de forma tão bárbara que dava horror vê-lo. Eu me aproximei de meu Jesus para tirá-lo dos pés dele, daqueles inimigos que pareciam tantos demônios encarnados. Ele se jogou em meus braços, como se esperasse que eu o defendesse, e o trouxe à minha cama. Então, depois de alguns minutos de silêncio, como se quisesse descansar, disse-me: Minha filha, viste como triunfa o vício, as paixões, nestes tristes tempos? Como caminham vitoriosos por todos os caminhos, e o bem é pisoteado, golpeado e aniquilado? O bem sou eu. Não há bem que a criatura faça no que eu não entre. E cada bem que a criatura faz é um gole de vida que dá à sua alma. Assim que por quantos atos bons faz a criatura, tanto mais cresce a vida de sua alma, a faz mais forte e mais disposta a realizar outros atos bons. Mas para que estes atos estejam isentos de qualquer substância venenosa, devem ser retos, sem finalidade humana, só para me agradar a mim. De outra maneira, os atos mais belos, mais santos, aparentemente, quem sabe, quanto veneno contém. E eu, sendo puro, bem fujo destes atos contaminados e não comunico a vida. Portanto, apesar de parecer que fazem o bem, seu bem está vazio de vida e se alimentam de alimentos que lhes dão a morte. O mal dispõe a alma da veste da graça, deforma, obriga a tomar veneno para fazê-la morrer logo. Pobres criaturas, feitas para a vida, para a felicidade, para a beleza, e o pecado não faz outra coisa que dar-lhes goles de morte, goles de infelicidade, goles de fealdade, que tirando-lhes todos os humores vitais, que faz lenha seca para arder com mais intensidade no inferno. Capítulo 53. 20 de janeiro de 1922. O que a alma que vive na divina vontade deve fazer com os seus trapos? Estava pensativa, e além disso, me via tão má que só Jesus pode saber o estado miserável de minha alma. E ele, todo bondade, me disse: Minha filha, por que te oprimes? Sabe como são as coisas em minha vontade? Como tantos trapos velhos e desprezíveis que são mais uma desonra do que uma honra para a alma, e que a fazem lembrar que ela era uma pobre e que nem sequer um único vestido decente possuía. Quando eu quero chamar uma alma a meu querer, para fazer que estabeleça nele a sua morada, faço como um grande senhor que gostaria de levar a seu palácio uma das mais pobres, para fazer que, deixando seus trapos de pobre, se vestisse à altura, à condição dele, fazendo vida com ele e tornando-a partícipe de todos os seus bens. Pois bem, este senhor vai por todas as ruas da cidade e, quando encontra uma das mais pobres, sem teto, sem cama, coberta só com repugnantes trapos, a toma e a leva como triunfo de sua caridade ao seu palácio. Porém, ordena que deixe seus trapos, que se lave e se vista com os mais belos vestidos, e que, para não ter memória de sua pobreza, queime seus trapos, porque, sendo ele muito rico, não admite em sua casa coisas que santifiquem pobreza. Agora, se a pobre chora por seus trapos e se aflige porque não levou nada seu, não ofenderia a bondade, a magnanimidade deste Senhor? Assim sou eu. E se aquele senhor percorre uma cidade, eu percorro todo o mundo e talvez todas as gerações. E quando encontro a menor, a mais pobre, tomo-a, a ponho no âmbito eterno do meu querer e lhe digo: trabalha junto comigo em minha vontade. O que é meu é teu. Se tens alguma coisa própria, deixa-a, porque na santidade
e imensas riquezas de minha vontade não são outra coisa que míseros trapos. Querer ter méritos próprios é de servos, de escravos, não de filhos. E o que é do pai é dos filhos. E além disso, que coisas são todos os méritos que poderia adquirir em comparação com um ato só de minha vontade? Todos os méritos têm seu pequeno valor, peso e medida, mas quem poderia jamais medir um ato só de minha vontade? Todos os méritos têm o seu pequeno valor, peso e medida, mas quem poderia jamais medir um ato só da minha vontade? Foi repetido aqui, mas está tudo certo. Nenhum, nenhum. E além disso, quais são seus méritos em comparação com os meus? No meu querer, você encontrará todos, e deles eu te faço dona. Não estás contente? Escuta, minha filha, quero que deixe tudo a um lado. Sua missão é grandíssima, e mais que o dizer é fazer o que espero de você. Quero que toda você esteja em contínuo ato em meu querer. Quero o passeio de seus pensamentos em meu querer. Quero que passeando em meu querer, para que passeando sobre todas as inteligências humanas, estendas o manto do meu querer sobre todas as mentes criadas, e elevando-te até o trono do Eterno, ofereça todos os pensamentos humanos selados com a honra e a glória de minha vontade divina. Depois estende o manto do meu querer sobre todos os olhares humanos, sobre todas as palavras, como se fizesse passear teus olhos e tuas palavras sobre todas elas, e selando-as com o meu querer, te eleves no novo ante a majestade suprema, e ofereça a homenagem como se todos tivessem feito uso da vista e das palavras segundo o meu querer. E o mesmo se obras, se respiras, se teu coração pulsa, teu passeio será contínuo, teu caminho é longuíssimo, é toda a eternidade o que deves percorrer. Se soubesses quanto perdes cada vez que te detenhas e que me privas não de uma honra humana, senão de uma honra divina. Estes são os méritos que você deveria temer perder nos seus trapos e suas míseras. Por isso, mais atenção em fazer suas voltas em meu querer. Capítulo 54. 25 de janeiro de 1922. Cada verdade contém em si uma bem-aventurança, felicidade, alegria e beleza diferentes. O que significará conhecer uma verdade demais acerca da divina vontade quando a alma estiver no céu? Encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus, ao vir, me disse: Minha filha, por quantas verdades demais te manifesto, tantas especialidades de bem-aventuranças te faço em dom. Cada verdade contém em si uma beatitude, felicidade, alegria e beleza distinta. Assim que cada verdade demais que conheces põe em ti uma bem-aventurança, uma felicidade, alegria, beleza, das quais tu ficas enriquecida. São sementes divinas que a alma recebe e que, manifestando-as em outros, lhes comunica estas sementes e enriquece a quem as recebe. Agora, as verdades conhecidas na terra, sendo sementes divinas, que germinam beatitude, alegria, etc., no céu, quando a alma estiver em sua pátria, serão fios elétricos de comunicação, por meio dos quais a divindade fará sair de seu seio tantos atos de beatitude por quantas verdades a alma conheceu. Oh, como será inundada por tantos mares imensos! Já a semente a tens, conter a semente tens o vazio. Já a semente a tens. Conter a semente tens o vazio onde poder receber estes mares imensos de felicidade, de alegria e de beleza. Quem não tem a semente, quem não conheceu a verdade na terra, falta-lhe o vazio para poder receber essas bem-aventuranças. Acontece como quando um pequeno não quis estudar outras línguas, tornando-se grande e ouvindo falar naquelas línguas que não quis ou não pode estudar,
não entenderá nada, porque a sua inteligência, com não querer estudá-los, ficou fechada e não fez nenhum esforço para preparar um lugar para compreender essas línguas. No máximo ficará admirado, gozará da felicidade dos demais, mas ele não a possuirá, não será, nem será causa de felicidade aos demais. Veja então o que significa conhecer uma verdade de mais ou uma verdade de menos. Se todos soubessem que grandes bens se perdem, fariam concorrência para fazer aquisição de verdades. Agora, as verdades são as secretárias de minhas bem-aventuranças. E se eu não as manifesto às almas, essas verdades não quebram o segredo que contêm e continuam nadando em minha divindade, esperando sua vez para fazê-la de agentes divinos, de fazer-me conhecer. Quantas beatitudes demais contendo! E por quanto mais tempo estiveram ocultas em meu seio, com tanto mais fragor e majestade, saem para fora para inundar as criaturas e manifestar a minha glória. Você acha que todo o céu está a par de todos os meus bens? Não, não. Oh, quanto falta para eles desfrutarem e que hoje não gozam. Cada criatura que entra no céu e que conheceu uma verdade a mais, não conhecida pelos demais, levará nela a semente para fazer sair de mim novos contentamentos, novas alegrias e nova beleza, dos quais essa alma será como causa e fonte, e os demais tomarão parte. Não chegará o último dos dias se não encontrar almas dispostas a revelar todas as minhas verdades, para fazer com que a Jerusalém celestial ressoe da minha completa glória, e todos os bem-aventurados tomem parte em todas as minhas bem-aventuranças. Quem, como causa direta por ter conhecido essa verdade, e quem, como causa indireta por meio daquela que a conheceu. Agora, minha filha, quero dizer-te, para te consolar e para te fazer estar atenta em ouvir as minhas verdades, que as verdades que mais me glorificam são as que se referem à minha vontade, causa primária pela qual crê o homem, que a sua vontade fosse uma com a de seu Criador. Mas o homem, tendo-se subtraído da minha vontade, tornou-se indigno de conhecer o valor e os efeitos e todas as verdades que ela contém. Eis porque de todas as minhas premuras contigo, para fazer com que entre eu e tu os quereres corressem juntos e estivessem sempre em total acordo. Porque para fazer com que a alma possa abrir as portas e dispor-se a conhecer as verdades que a minha vontade contém, o primeiro é querer viver do meu querer, o segundo é querer conhecê-lo, o terceiro é apreciá-lo. Por isso contigo abri as portas de minha vontade, para que conhecesses os seus segredos, que o homem tinha sepultado no meu seio, os efeitos e o valor que ela contém. E por quantas verdades conheces de minha vontade, tantas sementes recebes, e tantos secretários divinos te fazem cortejo. Ó, como festejam em torno de ti, pois encontraram a quem confiar seu segredo. Mas a festa mais bela a farão quando te conduzirem ao céu, quando a divindade, a sua chegada fará sair tantas diversas bem-aventuranças distintas entre elas, de alegria, de felicidade, de beleza, que não só te inundarão a ti, mas que todos os bem-aventurados tomarão parte. Oh, como o céu espera a sua chegada para desfrutar destes novos contentamentos. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.